Depois dos desastres nucleares de Chernobyl e Fukushima, as zonas de exclusão foram, claro, esvaziadas de gente. E com o passar do tempo, uma imagem muito forte começou a se formar, quase uma poesia, sabe? Aquela ideia de que essas terras, agora livres da nossa interferência, viraram paraísos acidentais para os animais. A gente vê fotos de lobos e cervos andando por cidades fantasma e logo pensa, nossa, a natureza se recuperou, talvez esteja até melhor do que antes. Mas será que é isso mesmo? Porque quando a gente olha mais de perto, além da superfície, a história que os dados contam é bem diferente. É uma história de cicatrizes, muitas delas invisíveis. Para entender o impacto de verdade, a gente precisa ir fundo, lá no nível mais básico, o DNA. A radiação crônica, mesmo em níveis baixos, não causa só uma doença e pronto. Ela ataca o próprio código da vida, e o estrago vai passando de geração em geração. E olha, tem 2 pesquisadores que dedicaram suas carreiras a isso. Eles passaram anos fazendo um trabalho de campo super meticuloso e muitas vezes perigoso nessas zonas contaminadas, contando, medindo, analisando os animais que vivem lá. É o trabalho deles que vai guiar a nossa análise agora. Agora, um conceito rapidinho, mas que é chave para a gente entender o resto, é o da mutação de novo. Pensa assim, não são mutações que vêm lá dos avós, dos bisavós, são erros genéticos completamente novos, que aparecem nos filhos, mas que não existiam nos pais. É um sinal direto de que o DNA foi danificado recentemente. E é aqui que o número assusta. Um dos primeiros estudos deles descobriu que as taxas dessas mutações, de novo, nas andorinhas de Chernobyl, eram de 2 a 10 vezes maiores do que em populações de andorinhas na Itália ou em outras partes limpas da Ucrânia. É um aumento gigantesco de erros genéticos sendo passados para a próxima geração. E não, isso não foi um caso isolado, uma coincidência. Uma análise gigante que juntou os dados de 45 estudos diferentes, olhando mais de 30 espécies, desde plantas até animais, mostrou que o padrão era o mesmo, super consistente. A ligação entre a radiação e o aumento de mutações era simplesmente inegável. E a história se repetiu depois do desastre de 2011 em Fukushima. Pesquisas com borboletas da região não só acharam mais mutações, como os experimentos em laboratório confirmaram. A exposição à radiação era a causa direta. O dano genético parece ser uma consequência universal da contaminação nuclear. Tá, mas e daí? O que acontece quando todo esse dano invisível no DNA começa a aparecer no corpo dos bichos? Bem, os efeitos são visíveis por toda a parte. É só saber onde olhar. Os pesquisadores começaram a documentar um monte de problemas de saúde. Sabe, penas com manchas brancas onde não deveriam ter, um tipo de albinismo parcial. Tumores visíveis crescendo nos pássaros, e uma frequência muito maior de catarata nos olhos, até animais jovens. E o dano vai ainda mais fundo, afetando a capacidade de se reproduzir e até o desenvolvimento do corpo. Em Chernobyl, a quantidade de espermatozoides com defeito nas aves era até 10 vezes maior que o normal. O tamanho do cérebro, que é um indicador super importante de saúde, era menor tanto em pássaros quanto em roedores. Até o formato das penas muitas vezes era bizarro, anormal. E para ter uma ideia da dimensão do problema, olha só essa comparação. Em Chernobyl, mais de 15 em cada 1000 aves tinham tumores visíveis. Agora, na Dinamarca, onde eles fizeram pesquisas enormes, examinaram mais de 35 mil aves e não encontraram nenhum tumor. 0. A diferença é gritante, né? Então, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque, claro, animais doentes e com dificuldade de se reproduzir não criam um ecossistema saudável. O que os dados mostram é um efeito dominó, um colapso que resulta em florestas estranhamente silenciosas. Essa citação dos próprios pesquisadores mata o mito a pau. Não é um paraíso, é um lugar onde a vida selvagem está sofrendo para sobreviver. E a palavra-chave aqui é dramaticamente. Não é uma quedinha qualquer, é uma perda massiva. Lá em Fukushima, poucos meses depois do acidente, o padrão já estava claro. A relação era direta. Quanto maior o nível de radiação de fundo em uma área, menor era o número de aves e menor era a variedade de espécies que eles encontravam por lá. Simples assim. E isso não afeta só os bichos pequenos, não. O efeito sobe pela cadeia alimentar. Nas áreas mais radioativas de Chernobyl, por exemplo, também havia muito menos aves de rapina. E isso provavelmente por 2 motivos. Tanto pelos efeitos diretos da radiação nelas, quanto pela simples falta de presas para caçar.
Vamos colocar isso em números para ficar bem claro. Nos lugares mais radioativos, os chamados hot spots, os censos encontraram apenas 1/3 da quantidade de aves e metade do número de espécies, se a gente comparar com áreas limpas ali perto. Imagina só caminhar por uma floresta onde 2/3 dos pássaros simplesmente sumiram. Esse é o verdadeiro som de Chernobyl. Então, por que essa pesquisa tão pesada é tão importante? Porque o mito do paraíso de Chernobyl nos deixa acomodados. Ele esconde os riscos reais, de longo prazo, da contaminação nuclear. Olha só essa diferença gritante. A gente gasta bilhões estudando as mudanças climáticas. E com toda razão. Mas o dinheiro para entender as consequências ecológicas de acidentes nucleares é mínimo. E por quê? Em parte, porque a percepção do público, alimentada por aquele mito, é de que o risco é baixo e que a natureza dá um jeito. E essa percepção é perigosa. Análises mais recentes sobre a frequência de acidentes sugerem que desastres nucleares são muito mais prováveis do que a gente imaginava. As estatísticas chegam a prever a possibilidade de outro acidente do tamanho de Chernobyl até 2042. É por isso que não dá pra gente simplesmente ignorar as consequências. Essa citação final daquela mega análise de estudos resume tudo. O impacto não é pequeno, não é insignificante. É um forte impacto que diminui a capacidade dos organismos de sobreviver e se reproduzir, a tal da aptidão. E não só hoje, mas por gerações e gerações. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. A história que os animais de Chernobyl e Fukushima nos contam não é uma de resiliência, é uma de sofrimento e declínio. E enquanto a gente encara um futuro onde acidentes nucleares continuam sendo uma possibilidade real, a pergunta que fica é: será que a gente está realmente entendendo e se preparando para o preço que a natureza paga?